I've got a surprise for you. E isso é a única coisa que eu tenho certeza na minha vida. A gente tá com um saldo na conta de R$ 4 e alguns centavos. Quando eu cheguei lá, era treino de perna. Ai, meu Deus. Mas eu abalei muito, gente. Eu não tenho mais tempo para pensar. Tempo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, um professor tá falando isso. Oi, gente, tudo bom? A gente tá aqui no mais um vídeo. E hoje é dia 22 de maio. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouco sobre como vai ser essa última semana sendo artista visual aqui nessa minha cidade. Eu também tô testando esse microfone, então esse vídeo inteiro vai ser baseado com esse microfone. Eu espero que dê certo e que fique bom. E eu acho que eu já posso começar a falar pra vocês que eu estou bem chateada. E eu acho que esse é um dos grandes motivos de eu fazer esse vídeo, porque eu recebi o resultado de uma residência que acontece aqui em São Luís. E eu não passei. E eu fiquei muito triste. Eu recebi essa notícia hoje de manhã. Era só 5 selecionados. Mas eu tava muito confiante, porque o projeto que eu escrevi, eu acho que assim, tinha que ser um projeto que falasse muito sobre mim, falasse muito sobre a minha vida. E eu fiquei passando dias escrevendo esse projeto, que é um projeto de pesquisa, que a gente ia usar aquele espaço para realmente, entendeu? E aí eu também fiquei muito chateada, porque obviamente tinha um valor por ali no meio, né? Financeiramente, que ia me ajudar muito. Só que, enfim, acontece, né? E aí eu voltei pra minha casa, e quando eu voltei pra minha casa, eu recebi também uma outra notícia, que eu não passei num curso que eu tinha me inscrevido, que ele tinha a opção de bolsa e sem bolsa, mas até sem bolsa eu ia ficar muito feliz se eu tivesse participado, né, sido selecionada, mas eu também não fui selecionada. E eu não tô nem na lista de, tipo, de reserva, sabe? Suplente, eu acho que fala. E aí eu não tô nem nessa lista. Então eu tô bem triste hoje, porque eu acho que essas semanas eu passei por muitas coisas que eu não sei se cabe eu falar agora, mas eu queria muito que algumas coisas dessem certo, principalmente essas coisas. Eu sei que eu tô muito triste agora. E eu acho que talvez as pessoas, assim, não entendam a tristeza que eu tô sentindo agora. Porque quando eu falo que tá acontecendo muita coisa, que tá acontecendo muita coisa na minha vida. E eu acho que um dos grandes problemas é a questão financeira, sabe? E eu acho que quando eu percebo que essas oportunidades, elas ficam, assim, cada vez mais fechadas e mais fechadas. Sempre os mesmos artistas, ou a questão, assim, de estilo, sabe? A questão que, às vezes, eu sinto que eu não caibo no estilo atual que esse mercado da arte tá procurando. E aí eu fico realmente muito triste, porque
Eu acho que isso é a única coisa que eu tenho certeza na minha vida, sabe? Que é isso que eu devo fazer, que é a minha questão da minha vida, sabe? Que é esse meu trabalho, que é ser artista, que é produzir arte. Eu sempre escuto, né? Tanto de outros artistas que é muito difícil para um artista. Na verdade, é muito fácil para outras pessoas falarem para um artista procurar um trabalho e não sei o quê. Mas acho que é muito difícil. Não é que, tipo assim, um artista nunca pensou em procurar um trabalho. Tipo, que é um trabalho. Mas assim, quando eu falo esse trabalho que é envolvido dentro de uma caixinha, né? Porque muitas pessoas nem consideram arte como um trabalho, né? E. E. E, gente, eu acho que boa parte dos artistas já pensaram isso, sabe? De, nossa, eu vou trabalhar numa empresa, nossa, eu vou fazer isso aqui, nossa, eu vou ser CLT. Mas, gente, eu acho que uma das coisas mais difíceis para um artista é parar de produzir. É não ser artista, sabe? E aí sabe, eu nem sei o que eu penso, porque as coisas que eu tô pensando agora não fazem nem sentido, assim. Essa questão de ficar pensando, tipo, meu Deus, será que eu devo ficar nisso mesmo? Mas, enfim, eu acho que eu já tô toda me perdendo aqui. Mas eu espero muito que no final desse mês a situação melhore. Até na questão, assim, do meu pensamento, sabe? Que vocês também acompanhem e que, principalmente, seja pessoas também nesse rumo da arte que eu acho que se encontram assim também em vários questionamentos, sabe? É isso, gente. Foi mal aí o desabafo. Vamos continuar o vídeo. Potinho de coração de amendoim. Achei tudo. E aí tá tocando um reggae. Foi só por isso que eu vim pra cá. Vai ter encontro, vai. Na hora que eu confirmei pra ela que ia ter encontro. Oi, gente. Tudo bom? Hoje é dia 24, segunda-feira. Eu comecei esse vídeo na sexta. Eu acho que eu ainda tô com alguns pensamentos ruins, né, em questões da minha carreira. Porém, no sábado eu acabei saindo um pouco pra beber e me distrair. E no domingo eu fui pro Adapo, que é trabalho, mas é um trabalho muito divertido, então eu acabei me distraindo também, né? Eu tenho muitas coisas pra fazer, e aí hoje eu acordei com esse pensamento de tipo, meu Deus. Porque foram coisas que eu tava empurrando só com a barriga, eu empurrei nesse final de semana pra não lidar. Como, por exemplo, arrumar o meu quarto. E ele tava bagunçado desde semana passada. Então, E aí ele cada vez ia ficando mais bagunçado. Mas eu consegui arrumar hoje. Também tenho que resolver uns documentos do meu estágio da faculdade. Mas, de certa forma, eu acho que o estágio também já tá assim, ó, papo dentro. Eu só preciso
ter um tempinho sentada para organizar esses documentos e mandar, que é só isso que falta, e o meu relatório. Mas o relatório é só um tempo depois, então eu não preciso me preocupar agora. E aí, nas terças pela manhã eu vou pro estágio. Porém, as minhas aulas que eu aplico, né, já foram aplicadas nas semanas passadas. Então eu vou nos próximos estágios, mas para aplicação da aula da minha parceira. E aí, enfim, então eu vou estar só como ajudante mesmo. E aí é até mais interessante, porque aí eu não preciso também me preocupar em como eu vou dar minha aula, ou fazer slides, enfim, recursos, porque isso já foi. Eu também tenho que fazer um artigo, terminar um artigo que eu estou fazendo por conta própria. A gente vai falar sobre isso. E eu também tenho que entregar um projeto do meu TCC. Eu acho que essas coisas que eu tô falando vai entrar tudo no mesmo assunto. Então, eu tenho que entregar um projeto do meu TCC, que é tipo, só um rascunho sobre o meu TCC. Não é meu TCC final, mas eu tenho que entregar esse rascunho. Isso que é o projeto, tá? Não é uma coisa que eu vou estruturar, não. É só o rascunho, tem que ter a temática já, o problema, e enfim. Isso também já tá mais ou menos andado. Só na minha cabeça. Então, no papel escrito. E eu preciso entregar isso até, no máximo, quarta-feira. E eu também tenho que realizar 2 trabalhos digitais, né? Um que ele já está na parte final, o cliente ele só pediu algumas mudanças, que também seria um assunto interessante de falar sobre a diferença entre arte e design, que eu tô, assim, matando muito a minha cabeça. Eu sei a diferença, mas, assim, se a gente for parar para falar sobre isso, vai demorar um pouquinho, e eu acho que esse não é o ponto que eu quero trazer agora. Mas eu tô fazendo esse trabalho, porque é uma oportunidade bacana. E também tem um outro trabalho que eu tenho que fazer, mas ele é mais pro final desse mês, mas também já tá dando prazo, né? É interessante já começar. E aí, voltando para essas 2 coisas do começo, eu acho que eu ainda tenho outras atividades para entregar da faculdade. E também tenho atividades do ADAPO para entregar, meu Deus, eu acho que essas atividades do ADAPO são a que está me deixando mais nervosa para entregar, porque muitas coisas não dependem só de mim, então eu preciso entregar com antecedência para que essas outras pessoas também entregam as suas partes. E aí, é isso. Mas a gente vai falar sobre as 2 primeiras coisas, que é a produção do artigo individual, por conta própria, e também sobre o TCC. Mas eu acho que a gente não vai focar tanto no TCC. Mas a gente vai falar sobre isso de demandas, né? Então, eu acho que hoje eu tô com muito um pensamento mesmo, que na verdade não foi. É um pensamento, obviamente, mas foi uma coisa que eu escutei semana passada. Que eu tava num curso do Milton Santos, era sobre as obras de Milton Santos. E o Milton Santos, pra quem não conhece, é um cara assim que muito pica da galáxia. Falei tudo errado, galera. Me desculpa aí. Mas enfim, ele é um cara muito foda em questões de estudo. Ele estuda muito questões de território. Ele é da área da geografia. Então, ele estuda muito sobre a questão do território. Ele usa uma nomenclatura que é o território usado e cidadanias mutiladas. Eu não li nenhum livro dele, mas eu já vi alguns sites falando dele, e aí eu achei ele interessantíssimo. E aí eu fui fazer esse curso. Só que esse curso é tipo assim, eram uns 4 dias à tarde que eu faço faculdade, então tava dando muito conflito. E era para analisar as obras. Então, tipo, enfim, eu me senti muito deslocada em muitos momentos, porque todas as pessoas que estavam inscritas já sabiam sobre as obras ou já tinham opiniões formadas, e eu tava ali só para saber mesmo e conhecer mais um pouquinho sobre esse divo. E na hora, quem tava ofertando esse curso era um professor da UFMA,
que é a Universidade Federal aqui do Maranhão. E ele, assim, o jeito que ele é. Amor, pra mim ele é um filósofo. Filósofo. Porque, assim, ele falou uma parada que eu tô até com medo de falar errado. Mas não me entendam errado, tá? Mas ele tinha falado uma parada sobre quanto mais alfabetizados, menor os intelectuais. E aí eu fiquei, tipo, pensando, né? Eu não sei se eu falei certo, gente, lembrando. Mas o que eu peguei nessa parte do menor os intelectuais, né? Porque, gente, a gente entra num mundo, assim, de ignorância na nossa cabeça que a gente vai se embora, né? Isso vale se pensar. E quando a gente tá falando desses intelectuais, a gente tá falando, por exemplo, desses filósofos mesmo, que vão e pensam o porquê das coisas, não sei o quê, pá. E eu tive muita sorte de ter professores, pelo menos a maioria, assim, nessa minha área da graduação, né? Não posso responder nos meus anos anteriores escolares, porque a gente também já entra no assunto que a gente vai se embora, então vamos focar aqui, né? E aí, só que também não foram todos, mas tinha uma maioria ali. Só que assim, ele, gente, eu acho que ele foi assim, um dos poucos professores que eu já vi na minha vida que eu falei, caraca, ele não é professor de filosofia, mas ele é um filósofo, mano, ele tipo assim. E aí ele falou muito sobre isso, sobre essa questão de você ter o pensamento crítico e papapá, e de você ser filósofo, e enfim, não sei o quê. E ele tava falando também sobre Milton Santos, né? Que o Milton Santos, eu acho que ele considerava um filósofo quando ele ia contra essas grandes ideias, né? Então, tipo assim, tem uma grande ideia, tá todo mundo indo naquela ideia, mas você, que é um filósofo, vai pensar, tipo, tem alguma coisa aí, tipo, ir além daquilo. Você pode concordar, discordar, mas assim, você tem que olhar as pequenas coisas que estão ali por dentro daquilo ali, entendeu? Enfim, gente, nem eu sei o que eu tô falando. Mas foi interessante. Mas o que eu quero falar é que teve um ponto que ele pegou. Tipo assim, durante o curso o curso inteiro, eu fiquei assim, ó. Com a cabeça lá na frente, com os olhos assim, pra ver se eu entendia as coisas que ele tava falando. Só que aí teve um momento que ele pegou e falou que ele tava tendo uma conversa com um professor aí, não sei se era amigo dele ou só um professor aleatório, que ele pegou e falou pra ele, fulano, eu não tenho mais tempo pra pensar. E, gente, eu fiz esse exato movimento, eu tava aqui, e eu fiquei assim, ó. Gente, eu fiz exatamente esse movimento, porque eu fiquei, caraca, se um professor, que é ele, sei lá, não é nem ele, mas, tipo, um professor que conversou, que é ele lá, enfim, tu entendeu, né? Mas um professor, que é um professor de faculdade, tá entendendo? Porque aí eu já tô generalizando que todos os professores de faculdade são bons, mas nem todos. Mas, enfim, mas um professor de faculdade que pelo menos tem esse consenso, né? Ele já é bom, melhor do que os ruins, tá entendendo? Mas, assim, ele já tem, assim, uma noção do que ele tá errando ou o que ele quer melhorar. Então, tipo, ele já é um professor bom. Vamos dar uma colher de chá. E aí, ele pegou e falou isso, gente. E eu fiquei tipo, meu Deus, um professor de uma faculdade que tá dando aula pra futuros outros professores, sei lá. E aí pega e fala, não tenho mais tempo pra pensar. Gente, eu fiquei tipo, meu Deus, eu também não tenho. Porque foi o único momento, gente, que eu fiquei assim, meu Deus, eu me senti tão entendida nesse curso. E eu não falei nenhuma palavra, gente, não falei nenhuma palavra nesse curso. Mas esse momento, eu acho que eu entreguei tanto nas minhas reações. Porque eu fiquei, caraca, mano. É um bagulho que eu penso muito, 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 muito. Acho que desde o começo desse ano, se não, desde o ano passado. Porque acabou que a minha vida ela ficou tão corrida de um jeito que eu fiquei tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Entendeu? Mas eu não vou pegar e passar pano pra mim, não, porque eu tenho noção das coisas que eu aceito na minha vida.
Então, tipo, eu sou esse tipo de pessoa que eu gosto de ser bastante ocupada. Eu não gosto de ser uma pessoa desocupada. Se eu sou uma pessoa desocupada, gente, tipo assim, por exemplo, eu tô mexendo no celular de bunda pra cima. Tu pode ter certeza que, na maioria das vezes, eu não vou estar fazendo uma coisa totalmente aleatória. Eu vou estar editando um vídeo, eu vou estar buscando referência pra alguma coisa. Então, assim, eu não vou estar só curtindo ali o celular, tá entendendo? E aí é isso. Esse é um ponto que eu sei sobre isso sobre mim. Porém, eu fiquei pensando muito nisso, gente, porque eu não tenho mais tempo para pensar, pô. Tempo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, um professor tá falando isso. E eu tô falando generalizando, né? E também colocando, porque eu não conheço quem foi o professor que falou isso. Mas eu tô generalizando e colocando parâmetros dos meus outros professores. E os meus professores da minha faculdade, gente, a maioria tem carro. A maioria tem carro. Na verdade, acho que todos têm carro. Todos têm carro, entendeu? Todo mundo tem uma casa, todo mundo. Enfim, gente, todo mundo tem uma casa, né? Mas assim, é porque eu tô falando disso de um ponto de vista de uma pessoa, de uma jovem adulta que está querendo sair de casa querendo sair da casa dos pais. Então, assim, dois mundos a gente consegue distinguir bem aqui. Vamos lá. Então, eu acho que a questão do carro também me pega muito, gente, porque eu tenho muita relação com os meus professores de faculdade, né? Com essa questão de atraso, gente. Puta que pariu. Me desculpa o palavrão, mas, gente, eles têm muito essa questão. Porque eu fico, mano, mas... E questões também, porque às vezes não é nem o atraso do ônibus, mas é trabalho que eu tô fazendo. E eu tenho a minha vida pra seguir, galera. Vamos lá, vamos comigo. Porque a gente tá falando de pessoas que não... Gente, eu não sou herdeira, eu tenho que trabalhar. E, infelizmente, só o prazer de só estudar não vai ser um prazer que eu estou tendo neste momento. Então, eu preciso estudar. Eu preciso estudar e preciso trabalhar ao mesmo tempo. E eu preciso cuidar da minha casa, e eu preciso cuidar do meu pai, eu preciso cuidar da minha mãe, enfim, eu preciso fazer. Eu tenho guarda, gente, que é 3.000 crianças. E aí, a gente ainda tá falando de um trabalho que ele é autônomo, né? Que é o meu trabalho como artista. Então, eu tenho que resolver tudo desse meu trabalho. E é isso. Então, não tenho tempo. Mas o tempo de pensar foi foda, galera. Pesou o clima. E pesou o clima na minha cabeça, porque eu fiquei, caraca, mano. Porque eu não tenho. Não tenho mesmo. E aí ele deu um exemplo de muitas coisas que também estão acontecendo no momento, pô. Muitas coisas. Às vezes a gente, pra fazer uma atividade muito simples... autocrítica! Gente, pra vocês terem noção, eu não tenho, assim, tempo de montar uma mensagem pra mandar pra um cliente. Eu pego, mando ChatGPT, ei, eu quero isso nessa mensagem e é isso. E aí eu pego e mando pro cliente. Porque a gente também tem que usar toda uma estrutura pra convencer aquele cliente e tudo mais. E às vezes eu não tenho tempo nem de ficar assim, ó, digitando, apagando. Não dá, gente. Não dá. O tempo que eu tô... Porque assim... Mas isso, eu acredito que isso é muita prática também, né? Então, na hora que você pega a prática, meu amor, você vai se embora. Só que no momento que você não tenha o tempo pra praticar, aí pega. Porque aí você fica refém de uma máquina, de uma inteligência artificial, entendeu? Então, eu sou super contra inteligências artificiais, só pra deixar bem claro. Mas eu entendo que elas ajudam em certos pontos. E eu utilizo elas. Ponto. E aí ele também falou, né, sobre essa questão de produção de artigo. Porque normalmente as pessoas, elas estão querendo produzir artigo e, tipo assim, pegar assuntos extremamente, assim, banais. Desculpa se você é fã da Taylor Swift. Desculpa se você é fã de algum cantor aí e tal. E você tá querendo fazer um artigo sobre isso, mas assim...
Já existe 300 assuntos sobre isso, sabe? Sobre aquele cantor. Já existe 300 assuntos sobre, pesquisas sobre com crianças sobre análise de desenho de criança. Já existe um monte. Para com isso, vai fazer outra pesquisa mais interessante que isso. Que a gente tá falando que a gente, deixa bem claro, não estou falando que essa pesquisa que eu citei agora é tipo assim, não, obviamente ajuda. Mas se já existe, mano, já existe um monte. Agora, se tu for realmente estudar e trazer um conteúdo que seja diferente, mas o mesmo assunto, vai dentro. Mas assim, mano, tu vai pegar a mesma coisa, o mesmo assunto, debater a mesma coisa que já foi debatida com outros professores, com outros pesquisadores, com uma galera. Passa a bola. E aí, a gente entra no assunto do meu artigo que eu estou fazendo agora. Esse artigo, na verdade, é uma temática para um trabalho da faculdade que é para apresentar um slide mesmo, enfim, seminário e tal, que é sobre patrimônio cultural, tanto imaterial quanto material. E aí eu fiquei pensando e decidi fazer sobre pichação, que já é um baque, gente. Já é um baque. Primeiramente, faculdade de licenciatura em artes visuais. Nenhum professor quer falar sobre pichação dentro das escolas. A gente está falando de artes visuais, a gente está falando de telas, a gente está falando de exposições, a gente está falando de um certo grupo que você já entende, você pegou aqui na minha cabeça, que a gente está conectado. Então, você já entende o que eu estou falando. Então, também na faculdade aquilo não vai ser aceito, até no modo assim da arte em geral, no mercado da arte, né? Enfim. E aí, eu ainda não falei que essa é a minha temática, só falei para os meus amigos, mas essa vai ser minha temática. E desde então, eu queria fazer um artigo sobre isso, porque eu amo esse assunto. Gente, 2 assuntos que eu amo pesquisar, grafite e pichação. E aí, eu acho que a pichação, eu consigo, assim, umas pesquisas, assim, deliciosas, mano, deliciosas. Eu imagino tanta coisa que chega a me dar água na boca de chegar e falar, é isso, não é isso que você está pensando, amor. Eu tenho provas. Eu sou uma pessoa inteligente. E aí, eu amo trabalhar essa temática da pichação com questões sociais e políticas, se a gente for debater. Agora, quando eu for falar sobre grafite, eu amo fazer pesquisas relacionadas a introduzir artes periféricas dentro de uma academia. Porque a gente tá falando do grafite, a gente tá falando sobre forma, a gente tá falando sobre linha, a gente tá falando sobre cor. E isso tudo são elementos básicos da linguagem visual. Então, você pode trabalhar o grafite claramente na escola. Por que você não trabalha? Bom repensar. E aí, também de dar esse lugar, né, para essas artes que são periféricas mesmo. Enfim, galera, vamos lá. Vamos nos acompanhar aqui os nossos raciocínios. E aí, é isso. E essa pesquisa sobre pichação era para eu entregar semana passada, mas aí, graças a Deus, eu não consegui apresentar, porque o tempo já estava curto, aí deixaram para eu apresentar nessa quarta que vem. Então, significa que eu tenho mais tempo para terminar esse artigo, porque na quarta passada eu não tinha terminado, mas eu tinha terminado o slide, porque eu já tinha um assunto, só não tinha conseguido escrever o artigo assim, tintim por tintim. E aí, agora eu vou tentar escrever ele, mas é isso, galera, que eu queria falar. Tempo para pensar, tempo para fazer. E aí ele tava falando, né, esse professor lá desse curso, que o pessoal, eles não estão mais fazendo artigos assim para pensar, mano, para tirar o pessoal da caixinha. Não, eles só estão fazendo artigos por fazer. Por fazer. E aí eu tava com essa ideia, né? Quando eu tive a ideia de fazer esse artigo, era com o intuito de fazer por fazer, gente. Não vou mentir, pra que mentir? Eu não vou mentir. Eu tava com esse intuito de fazer por fazer. E eu queria entregar esse artigo super rápido. Mas, meu amor, quando você está pesquisando para fazer um artigo que realmente seja um artigo revolucionário,
você vai demorar, não tem isso, você vai demorar porque você vai pesquisar, você vai ter que se embasar, e até essa questão de leitura, gente, é tudo tempo, e aí, mas, a gente vai entrar novamente nesse assunto, não tenho tempo, gostaria muito de pesquisar sobre isso, levantei ideias de livros, levantei artigos que eu gostaria muito de ler, mas são artigos assim, nem sei nem se era artigo, né, mas... documentos, assim, Google Documentos, tá ligado? Google Acadêmico. E aí eu fui pesquisando e eu achei, assim, coisas riquíssimas. Só que, assim, a maioria não. Mas, assim, tinha uns que eram umas 200 páginas, gente. Eu não tenho tempo, infelizmente. Mas eu também não posso ficar presa nessa única pesquisa só porque, eu quero muito estudar essa pesquisa. Vai ter outras oportunidades, né? Mas, assim, a minha vida tá acontecendo e infelizmente, eu não posso parar ela para apenas estudar essa temática. Então, mesmo eu querendo muito, eu já tenho alguns estudos aqui na minha cabeça que eu consigo produzir esse artigo. Vai ficar 10 de 10? Não sei. Mas ele vai ser entregue. Vocês estão no meu pincel. E a gente vai falar hoje sobre que hoje é dia 27/5. Ai, o mês já tá acabando, gente. Meu Deus do céu. E eu tô aqui nessa minha vida. A gente tá com um saldo na conta de R$4 e alguns centavos. Eu tava com um cliente aí. Eu mandei, o cliente mandou eu corrigir algumas coisas, eu vou corrigir. E aí, se Deus quiser, ele me manda logo a grana hoje, porque, gente, preciso fazer a compra no mercado. E aí, eu acho que eu também já vou deixar a grana pra pagar o meu Muay Thai no mês que vem, porque amamos Muay Thai, gente. Eu não sei o que é, eu acho que é porque agora o meu corpo ele tá percebendo depois de meses que tá fazendo exercício físico. Porque, gente, ontem eu fiquei com as minhas panturrilhas todas doendo, todas. Situalizando, eu faço Muay Thai desde novembro, e só que eu nunca tive um tempo que eu fiquei assim nos dias certinhos. E a minha mestra pegou e falou que eu tinha que fazer esses dias certinhos. Só que ela falou não me cobrando. Só que aí eu sou dessas que pego no ar e fico me cobrando. Então eu fiquei nessa de ir nos dias certinhos. E aí eu estava indo dia de segunda e dia de quinta. Segunda e quinta. Teve um dia que eu senti aqui, ó, o abdômen aqui, ó, trincado, irmãos. Porque eu tava indo nos dias certos. Eu acho que é por causa disso, né? E aí... ontem eu senti minha panturrilha toda doer. E aí eu fiquei, mano, acho que eu não vou conseguir ir pro treino, porque isso era antes do treino. Pra vocês terem noção. Era antes do treino, parecia que elas estavam com cãibra, mano. E eu não sei o que era. Não sei o que foi, mas eu passei o dia inteiro assim. Não sei o que eu fiz na segunda. E aí eu passei o dia inteiro com elas doendo. E eu falei, cara, eu vou, porque eu tava com muita vontade de ir, gente. Eu acho que ontem foi o dia que eu fiquei assim com mais vontade de ir pro Muay Thai. Tipo, eu tava pensando o dia inteiro de ir pro Muay Thai. Muay Thai. Eu tava pensando desde segunda-feira. Na verdade, eu tava pensando desde domingo, mano. Eu tava querendo muito ir. E aí, quando eu cheguei lá, era treino de perna.
Aí eu, meu Deus, mas eu abalei muito, gente. Aí eu queria muito ter gravado uma parte pra vocês, que eu fiquei muito feliz mesmo. Que eu acho que eu quase dou pulinhos de alegria. Porque eu acho que eu tenho um chute bom. Só que tanto de direita quanto de esquerda. Mas o que me quebra na esquerda é que tem que dar step. E o step é tipo assim, tu tá na tua base, né, que eu sou destra, então a minha perna direita ela vai ficar atrás e a perna esquerda fica na frente. Só que pra você chutar, a perna que você vai chutar tem que ficar atrás. Então, pra eu chutar de esquerda, a perna de esquerda tem que ficar atrás. E aí isso não é a minha base. Então eu tenho que dar step, que é trocar a base. Só que aí, quando eu comecei a entender o que era step, bem no começo, eu fazia o step, tipo, dando um pulinho, né? Porque esse era o gesto, tipo, de você trocar. Só que isso demorava muito e me cansava. Gente, olha meu tamanho. Pô, cansava minhas pernas. E aí eu ficava tipo, gente, eu odeio step. E aí uma vez a minha mestra pegou e falou que era só eu mover rapidinho assim a perna. Eu falei, gente, eu não consigo. E aí ontem, assim, sem querer, querendo, eu tava fazendo isso. E eu fiz em todos. E aí eu também não atrasei, porque normalmente eu sempre atraso no chute de esquerda. Ou quando eu tô muito cansada, porque a maioria da galera lá tem uma resistência muito grande, tipo, sabe respirar. Isso é um ponto, sabe respirar. E eu não sei, né? Eu me afogo muito e aí eu fico respirando igual um búfalo. E aí isso acaba me atrapalhando. Mas ontem, gente, eu entreguei. Eu fiz o step direitinho, assim, rapidinho, sem eu precisar pular. E aí eu conseguia acompanhar a galera. Porque quando eu pulava, meio que dava uma travada e aí eu não acompanhava a galera. Mas eu consegui acompanhar e foi todo mundo junto. E foi muito massa. É isso, galera. Tchau, brincadeira. Calma aí, porque eu tenho que tomar meu café, senão ele esquenta. Porque eu abri esse microfone inteiro aqui pra falar com vocês que continua meu pão esfria. Que eu terminei, gente, eu terminei o artigo. Gente, finalmente eu terminei. I've got a surprise for you. Oh, something's got me so excited, baby. A feeling I've been holding back so long. You got me shook up on your loving. And boy, I can't wait to get started loving you. All night long, I waited for you. 'Cause you got love. And now that I can feel you coming closer to me, I'm not running. Oh, now I say I can't wait to get on. I'm gonna give it to you. Um suco verde com pãozinho, coisa boa. Brincadeira, gente, é suco de abacaxi cortelã, porque aqui em São Luís é muito quente, então precisa de algo pra refrescar. Eu não entendo o porquê que sempre quando eu paro pra fazer coisas no meu quarto, eu sempre me deparo com ele muito bagunçado. E aí eu estou arrumando o meu quarto, eu acho que pela terceira vez nesse vídeo. Se não... Abacaxi! Se não a quarta. Não tô gostando do microfone aqui, porque ele fica pegando aqui na minha garganta. Eu não sei que dia é hoje acho que é dia 29, amanhã é dia 30, que é sábado. E dia 31 eu tenho que pintar uma parede. E eu não tenho nem a arte pronta ainda. E
E aí é isso, eu tenho que cuidar logo com essa arte. Eu gostaria muito de só ficar de bunda pra cima hoje. Hoje, eu falei ontem, não. Ontem eu fui pra faculdade, né? Porque eu tinha que apresentar um trabalho que era sobre a pichação como patrimônio cultural urbano e incômodo. Eu abalei, mas eu não sei se a minha professora gostou, né? Porque eu acho que ela pensou que eu ia para um lado bem padrão e, de certa forma, menos radical e um tema meio complicadinho, né? Enfim. Mas eu acho que com certeza eu não vou ganhar um 10. Então já fiquem com essa aí, com essa bomba. E, e aí é isso. Hoje tem aula, mas eu creio que eu não vou, porque eu tenho que cuidar com isso. Eu vou terminar a arte, começar, na verdade, né? E vou mandar para cliente. Se ela aprovar logo de primeira, eu já vou comprando os materiais, né? Eu acho que eu tenho alguns aqui em casa, mas comprar logo tudo, porque senão, já sabe, né? Ai, é isso. E porque amanhã é sábado e aí eu não vou conseguir comprar. Eu acho que vai talvez estar aberto no sábado. Eu termino a arte hoje e compro no sábado. Mas não vai dar pra eu terminar a arte amanhã, porque domingo não vai estar nada aberto pra eu comprar. E aí domingo já é a pintura que eu vou ir bem de manhãzinha pra poder terminar cedo. Indo pra onde, minha filha? Pintar muro. Gente, fechou. Fechou. Foram 24 latas. Deu, foi certo. Agora o negócio vai ser levar isso aqui tudo em cima de uma moto. E eu fico assim, ó.